Não tenha a ficar com a pergunta de a letra do papai. E não desejo de novo. Opa, Fala aí, Márcio. fala, Bruno. E aí, cara? Bem? Tudo bem, você? Tudo. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Estou te ouvindo bem, você está me ouvindo bem? Tô sim, tô sim. Então, Estou com o ventilador aqui, tá atrapalhando? tá com o quê? O ventilador está atrapalhando? Não, tá perfeito. Bacana, Que bom. obrigado. Vamos estar aqui contigo, cara, pra gente falar do nosso amigo querido. Que bom. Obrigado pelo convite, tá? Eu que agradeço por ter aceitado, né? Aproveitar Para mim esse momento é uma aí. grande honra, um grande privilégio poder falar do Yuca, poder falar um pouco do livro. Eu, Sim, Assim como você, né? Acho que a gente quer muito mais Yuca na vida das pessoas, né? Que as palavras dele, que o pensamento dele, que a forma dele ver o mundo reverbere para além da presença física dele aqui com a gente, né? Que infelizmente não está mais aqui conosco. exato, exato. É isso aí, concordo. Obrigado, né? Obrigado. Estou aqui Bom, então, feliz. é isso. Eu fiz uma pescazinha aqui, né? Para dizer que eu não sou desorganizado, eu fiz uma breve. Pode chamar de script, né? Talvez uma pesca, com algumas perguntas básicas, né? E vamos lá, né? Assim, primeiramente, eu dei uma olhadinha, eu percebi que você se tem uns trabalhos de leitura sobre poesia, né? Nos livros de poesias, não é isso? Sim, sim, sim. Tudo comigo começou através da poesia, Márcio. Pronto. Até Então, a minha relação com a música começou porque muita gente fala, não, eu comprava os discos, chegava em casa, disco de vinil, né? Botava e ficava ouvindo. Às vezes, eu nem colocava o disco. Eu pegava só o encarte e ficava lendo. Então, para mim, a minha entrada na música, na literatura, na forma de ver o mundo, de querer me expressar no mundo, tudo começou pela poesia. sim, sim. Eu me identifico com isso porque acho que cada encaixe, até desde a época dos LPs, né, quando a gente pegava os LPs, a gente olhava todo, né, um livro, praticamente né, maior do que um livro, enfim, a gente olhava as letras, né, ali é praticamente como cada poesia, né, cada artista, né, cada composição, É, né, e sentir essa sensação de pegar o LP ou o CD, enfim, né, não temos hoje em dia mais essa geração atual não tem mais essa sensação. e isso faz também com que a qualidade da letra na nossa música também vá caindo, porque eu acho que parece que não tem importância. Ah, coloca lá qualquer, abaixa, senta, levanta, bunda, bunda, bunda e quando você não tem referências, né? Quando você não tem parâmetros, a tendência é banalizar, é perder a qualidade e é uma maneira de ver que eu tenho hoje. Eu acho que a grande força da música brasileira, uma das grandes forças é justamente a letra, né? A gente tem letristas fantásticos e hoje em dia eu acho que isso está muito diminuído. Até quando eu vejo hoje em dia, né, essa coisa de camp, né, essa coisa de você vê uma música tem 7 compositores, Hum, né? Você vê o é, funk, o sertanejo, tem sim. é impossível você conseguir fazer, eu acho, uma boa letra, algo Uhum, realmente verdadeiro, algo que realmente expresse um sentimento, uma maneira de ver o mundo, com 7 pessoas compondo juntos. Acaba sendo, vamos na fórmula. Aí ficam estudando. Olha, esse compositor, esse artista para quem estamos compondo, ele usa muito essas palavras, ele fala muito. Fica uma coisa muito de tirar pedido, sabe? sim, E, sim, e perde o valor da arte, que é de ser uma exato. expressão de uma.
interessante que não só a parte da letra, mas também a parte da ficha técnica também, né, Bruno? Dos instrumentos, né, de quem, por cada músico usa um instrumento tal, né, o teclado, a bateria, quem gravou, o técnico de som, quem produziu, isso também não existe mais. É uma pena, uma pena. Eu acho que nunca se escutou tanta música como hoje em dia, mas Uhum. a música valeu tão pouco como hoje em dia. É, A música virou paisagem. Ninguém mais para ouvir música, né? Assim, eu acho isso. É difícil falar que eu fico assim me policiando de não falar, eu acho isso muito ruim. Porque é assim que são as coisas, mas eu acho que isso mostra sei lá, um desprestígio, um emborrecimento, né? o De emborrecimento, tudo. Só daqui exato, um porque salve também para quem está entrando aí. Boa noite, Mano Ranzo, Cezinha Marques. Opa, obrigado aí pelo elogio ao bacana, vivo. salve, Bom, salve, rapaziada que tá chegando. O Cezinha Marques, por incrível que pareça, Bruno, ele ele é um jornalista também, igual você, né? Ele que fez a última entrevista de Marcelo aqui em Salvador. olha, Quando o Marcelo veio aqui em Salvador, ele teve esse privilégio, assim, porque quando o Marcelo veio aqui em Salvador, por incrível que pareça, ele não teve, assim, a mídia que, não que precisava, mas que ele merecia, assim, sim. ninguém deu o valor, sabe? Eu senti até que foi o momento que eu conheci ele pessoalmente, né? Senti que ele sentiu essa, sabe? E o Cezinha Marques foi uma pessoa interessante, foi a principal pessoa que deu esse valor, né? Então, salve para Legal. Cezinha aí. E eu acho também, eu acho que o Yuka merece ainda hoje muito mais espaço do que tem. A gente está aqui, eu acho, para Sim. também fazer isso. E eu estou com um projeto aí, acho que eu cheguei a comentar contigo. Eu vou lançar tipo uma gravadora de poesia, junto em Hum, parceria com a sua. Aí eu já estou até falando lá, até que você me passou o contato, estou falando já lá com o Pedro Yuka, irmão do Yuka, de ver se a gente sim. consegue pegar poemas inéditos, letras, poemas inéditos do Yuka e gravar, não como música, mas chamar os amigos do Yuka, Marcelo D2, o Benegão, o Ed Mota, Marisa Moy, chamar uma galera para falar novos poemas inéditos do Yuka. E o Yuka tem também, que muito pouca gente ainda teve acesso. Ele estava Hum, pintando muito, e umas pinturas. Perdão. tranquilo, Ai, tranquilo, desculpa. Umas tranquilo. pinturas, plásticas assim, sensacionais, assim, com toda, Sei. com toda a força que o Yuka tinha no texto, ele botando no pincel. Então, estou querendo ver se eu consigo trazer Sim, isso. sim. Não só isso, mas talvez todo o material que ficou lá no Observatório de Eco, né? Tanto a continuação do disco Canções para Depois do Ódio, É, ele tem um disco também que ele gravou com a Lei Cerqueira, que se chamaria Aleluia, é, com 14 composições inéditas. Então, tem muito material, muito, né, mas o na Yuka, mão do Pedro. eu me lembro, eu fiquei 5 anos, né? Ele já era meu amigo, a gente já tinha uma relação. Aí, quando eu fui fazer o livro, eu fiquei 5 anos, assim, direto. Esse livro demorou 5 anos para ser feito. Pô, então tá bom. Eu acompanhava, e eu estando com ele. Ele sempre tinha um caderno de rascunho. Então, assim, com certeza tem muito material aí do Yuka que seria muito bom a gente conseguir trazer a público, né? Sim, Manter o pensamento dele vivo e atuante, né? então, Eu bacana, eu sinto já te isso peço quase já, como uma missão, sabe assim? quase como o quê? De uma missão, assim, Uma missão, claro, ele ficaria e vai ficar onde ele estiver muito feliz se a gente conseguir fazer isso. com certeza, Bruno. Eu já te peço de antemão para você justamente ter já que você está com esse acesso ao irmão dele, caçula, ao Pedro, né? Porque, felizmente, também o Renato não está mais entre nós, mas se você tiver esse acesso, converse com o Pedro, legal, sobre esse material, sabe? Eu já Faz uma tive uma parceria com ele primeira lá. conversa com o Pedro. Uhum. Hoje o espólio, digamos assim, o acervo todo do Yuka, ele é controlado pelo Pedro, o irmão dele,
e pela Paula, que era a esposa do Renato. Então, Sim. com jeitinho, na hora certa, a Paula me conhece. O Pedro eu conheci, ele era muito pequeno, então ele me conhece pouco, mas a Paula teve mais relação comigo. Então eu acho que com jeitinho, na hora certa, do jeito certo. Eu entendo que eles também queiram ganhar com isso e acho correto, é uma herança. Então a gente faz a coisa toda certinha, toda muito clara, transparente. Eu acho que a gente vai. Esse ano aí que entra, eu acho que a gente vai conseguir trazer novas coisas aí do Yuka. Eu estou muito Boa. determinado. Bacana, bacana. Boa notícia, então. Agora eu fiquei sabendo. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Você também aí envolvido, então eu me sinto mais aliviado. Bacana. Tô realmente imbuído disso, cara. Eu quero isso. Boa. Sim, sim, sim. Então vamos lá. Você já acabou também respondendo uma pergunta que eu ia fazer sobre justamente a duração do livro. Mas eu vou começar com uma pergunta mais chegando na raiz, né? Assim, tipo, qual a primeira lembrança que você teve, né, no cenário musical, enfim, em geral? Mas qual a primeira aparição de Uca na sua vida, assim? Como foi que surgiu assim? Você lembra? A primeira vez que eu estive com Yuka, no início dos anos 90, e eu fiz por 20 anos, eu fiz um festival aqui no Rio para novos talentos. Eu produzi um festival chamado O Maitá para Peixe, onde Sim, sim. eu nunca digo que o Maitá, o festival, lançou um artista, que eu acho isso de uma presunção enorme. Mas Uhum. foi um bom degrau para. Foi o primeiro show solo do Seu Jorge, da Martinália. O Planet Hemp foi contratado no festival. Então, foi um festival bem importante, assim. E quando eu estava começando, eu tive acesso a conhecer a galera do KMD5. Então, quando eu Uhum. conheci o Yuka, a primeira vez ele ainda era do KMD5. Mas aí não ficou exatamente amigo na época e tal, mas nos conhecemos. Aí ele saiu, foi pro Rapa, e aí tinha um outro festival muito importante, assim, da maior importância, chamado Super Demo, que era produzido pela Elza Cohen, que até virou um selo da Sony, por onde foi lançado o primeiro disco do Planet Hemp de uma banda de Pernambuco chamada Jorge Cabeleira. E aí ela fez uma edição do Super Demo em São Paulo. Eu produzi uma banda que eu escrevi as letras, chamada Coma. E aí a gente foi para São Paulo, no mesmo ônibus, o Coma, o Planet Hemp e o Rapa. O Carlos Albuquerque, jornalista do Globo, também estava nesse ônibus. E aí no ônibus foi a primeira vez, de fato, que eu vi o Yuka, que eu troquei ideia com o Yuka, que eu vi o Yuka agitadíssimo pelo ônibus e muito bagunceiro, muito energético, e foi a primeira vez que eu fiquei encantado pela verborragia dele, pelo jeito dele. Então, para mim, ali foi. E a gente teve uma afinidade, imagina, do Rio até São Paulo e depois a volta. Então, a gente teve um bom Sim. tempo ali para trocar muita ideia e foi muito Pô, legal. pô, Ilana Braga também. Opa, Ilana, boa noite. Ó, a Elza Cohen não é de Recife, não. Ela é aqui do Rio e atualmente ela mora em São Paulo. Ela não produz mais música, não tem nada a ver mais com isso. Ela hoje é uma fotógrafa, uma grande fotógrafa, Elza Cohen. Então bacana. foi assim, a Aproveitando primeira vez também. que eu estive mesmo com o Yuka Uhum. foi nesse ônibus. Isso Uhum. devia ser, sei lá, 96, 90, 95. 95, Sim. por aí, É, 90, por aí. é, E aí, é, e, e aí, cara, e aí a gente começou a se encontrar sempre, assim, nos lugares, no Festival Maitá para Peixe, aí também no Circo Voador, aí também tinha um bar ali do lado de onde é o cinema Estação Botafogo, um pé sujo, uhum. que também era um local onde essa galera se encontrava, Baixo Gávea, em shows. Então, cara, isso era muito legal também dessa época. Existiam esses lugares que eram pontos de encontro. E isso é muito importante. Eu acho que hoje em dia isso também está um pouco
dissipado aí pelas redes sociais, pelos WhatsApp. Hoje as pessoas acabam se encontrando e se vendo mais aqui do que fisicamente ali. E esse Sim, contato físico, né, ali, é de uma outra. É uma dimensão mais orgânica, né? De encontro. é, é verdade. Não é pele a pele, né? É, O engraçado é que o jornalista Serginho Marques, né, por incrível que pareça, é meu primo de sangue, viu, Bruno? É meu primo de sangue. Daqui de Salvador, daqui da Bahia. Ele está fazendo uma pergunta que é praticamente a mesma pergunta que eu escrevi boa. aqui, né? O processo do livro, né, no caso, é aqui que ele pergunta como foi o processo da produção das entrevistas com o Yuka para a produção do livro? É, Ou seja, a mesma pergunta eu faço. Foi um processo de narrativa? Você foi gravando, ele foi narrando? sim, então, Enfim, como foi? eu desde o início, quando eu tive a ideia de fazer o livro, eu já tinha antes escrito um livro do D2, do Marcelo D2. E Sim, no livro do Marcelo D2 eu entrevistei e falei com um monte de gente. No livro do Yuka, eu já sabia, já era minha ideia de ser só o Yuka. Tanto é que o livro é legal. escrito na primeira pessoa, né? É, Então eu já sabia que ia ser só o Yuka. E conhecendo o Yuka e querendo ser muito leal a ele, muito verdadeiro com as informações, o que eu fazia? Eu ia lá na casa dele, sei lá, hoje. Aí eu ia lá com uma pautinha também de pergunta. Hoje eu quero falar com ele sobre o início do Rapa. Aí eu fazia lá umas perguntas. E era determinado naquela pauta. Uns 3 meses depois, 4 meses depois, 5 meses depois, sei lá, eu ia lá e fazia as mesmas perguntas para ver se ele responderia as mesmas coisas, se ele acrescentaria alguma coisa, se alguma coisa ficou com dois caminhos, aí eu questionava ele. e Então eu ele repetia não, as pautas. E eu ele não sempre perguntava, achei ah, ele não que perguntava assim, tempo. você já me perguntou isso, ele não falava? O que foi? Ficou ruim. Desculpe, nesse momento ele não, tipo assim, ele não lembrava e falava, ô Bruno, mas você já me perguntou isso. Sim, ele sabia desse processo. Ele Ah, sabia. entendi, Mas às entendi. vezes, assim, como eu disse, eu fiquei 5 anos fazendo. Então, às vezes, Uhum. a pergunta que eu fiz no primeiro ano, eu repito Hum, no quarto ano. Então, ele já esquecia também a é, pergunta. Eu tinha isso porra, tudo anotado, catalogado. No dia tal eu fiz isso, no dia tal eu fiz isso, e tudo gravado. Todas as entrevistas. Então, eu também tenho todos esses áudios, que é algo que eu também ainda caramba, quero fazer alguma coisa com esses áudios. Então, tudo que caramba, eu tenho ele falando. E isso eu acho, pô, de vez em quando eu ponho aqui para ouvir. Não faz, porque me emociona muito também, né? Ele também era um amigo, imagino. né? Então, Você tem uma relíquia, irmãos, né? Uma relíquia. invariavelmente eu ainda fico vivendo muito com ele, cara. Pensando, pô, como é que o Yuka estaria hoje? O que o Yuka tá. Imagina o Yuka passando pelo Bolsonaro. O que o Yuka estaria falando da situação atual? O que o Yuka ia estar agora falando sobre a violência da polícia em São Paulo? O tempo todo eu fico ainda me remetendo a ele, querendo ouvi-lo. Mas, enfim, voltando Imagino. à pergunta, foi muito assim. Sim. Então, eu sabia que o tempo tinha que ser personagem do. Nunca poderia ter sido um livro que eu fizesse. Hoje eu fiz uma entrevista, amanhã eu já faço outra, depois outra. Não. E também, assim, além dos dias que eu ia lá para fazer as entrevistas, muitas vezes eu ia. O Yuka tinha aqui na fisioterapia, lá com o Marcelo, fisioterapeuta. Eu Ah, simplesmente ia com o Yuka. Simplesmente eu ia. O Yuka ia no bacana. show do Max de Castro. Eu só ia Uhum, com o Yuka no show só para. E ali, sem ter uma entrevista formal, eu uhum. também ia me vestindo, né, de Yuka para poder escrever na primeira Sim. pessoa. Para mim é uma responsabilidade muito grande eu ter escrito Uhum. na primeira pessoa. E, evidentemente, depois ele leu tudo, ele autorizou, ele viu tudo. Né? Então,
Para mim foi muito legal o processo e também muito Uhum. doloroso, Márcio. Assim, o Yuka era Imagino. um cara muito bem-humorado, um cara divertidíssimo, mas também ele tinha momentos de muito barra pesada Sim, e de depressão. Então, sim. foi mais de uma vez assim que eu saí da casa dele, depois de ficar lá, sei lá, 5 horas, que e às vezes eu não queria ir embora, com Uhum. medo do que poderia acontecer depois que eu fosse embora. Mais de uma vez eu tive medo de que o Yuka se matasse, por exemplo. Sim, sim. Ainda mais depois de algumas entrevistas que a gente tocava fundo em certos sentimentos, eu ficava muito saí de lá várias vezes chorando e preocupado com meu amigo. Foi um processo muito Doloroso também, profundo, né? cara, muito. E Imagino. é o que eu digo, né? Eu contei a vida do Yuka e contar a vida do Yuka mudou a minha. Mudou muito a minha vida, esse convívio todo com ele. Imagino. Imagino. Por incrível que pareça, eu tenho uma das perguntas aqui que fala justamente sobre essa parte dolorosa, que é justamente do título O Grito, né? Então tem aqui uma parte do livro que mexeu muito comigo, sabe, Bruno? Que é a parte do grito, né? Aquela parte é muito punk. Né? As alucinações que ele teve É, nos hospitais, nos espaços, né? O dragão, o grito. Como foi esse momento dessa escrita? Foi dolorosa para você, essa parte? muito doloroso, porque assim, é isso. Antes de eu ser um escritor, eu já era amigo dele, cara. Eu Hum, vivenciei isso. Eu conheci o Yuka antes dos tiros. Eu vi o que foi os tiros. Então, cara, tive momentos assim de grande alegria quando dele animado, mas também teve momentos, cara, e chorei muito. Eu já sou